Fala pessoal, hoje estamos aqui com o Lucas. O Lucas foi um dos mentorados que se tornou mentor dentro da Legião Cloud, depois acabou saindo da Legião Cloud também, porque ele teve muito sucesso com o mercado americano, e se tornou também um case aqui com a gente. Então eu queria que se pudesse apresentar para o pessoal aí, Lucas, teu nome, teu cargo, enfim. Bom, eu sou o Lucas, trabalho com desenvolvimento de software há aproximadamente 4 anos, já vou fazer 5, né. E foi uma carreira muito rápida, de certa forma, e foi graças à mentoria, né, principalmente, que foi um fator de aceleração, assim, muito forte, muito forte. Então, a grande barreira, geralmente, que eu encontrava era a de ter um formato para seguir, para garantir que eu vá ter entrevista, né, que eu acho que é a primeira coisa que aconteceu, eu já não consegui entrevista na Gringo. Então, isso aí era bem frustrante, seguia recrutadores e tudo que vendiam essa ideia, cheguei a contratar serviços parecidos antes, só que oferecido por recrutadores, e não entregava resultado nenhum. Às vezes vinha um currículo lá feio do Canva e tudo mais, ou que era bonitinho, né, mas que não resolvia o problema. E aí eu consegui um direcionamento muito firme, muito melhor com você, né. Legal, Lucas eu diria que ele foi um dos principais cases hoje na mentoria da Legião Cloud, porque ele foi um dos primeiros mentorados que eu tive e ao mesmo tempo que ele foi mentorado, ele também foi mentor, então ele auxiliou no processo de construção da mentoria e com certeza ele acabou saindo melhor do que ele entrou, né, então, é um case, assim, que eu tenho um certo carinho, eu fico feliz de conversar com ele, porque ele acabou me ajudando muito nesse processo, né. Mas então, tu falou um pouco a respeito da situação, os problemas que tu identificou ali e tal, né. Mas assim, o que que tu vê, assim, que era a tua situação antes da mentoria, como é que tu estava e o que aconteceu depois que você entrou na Legião Cloud e foi fazendo os processos também que a gente foi discutindo? Uhum. Bom, a questão da mentoria eu acho que é igual em toda vez que alguém tenta aprender uma habilidade nova ou resolver algum problema usando informação na internet. É que tem muita informação, só que nem todas são relevantes. Então você fica ali no meio de um lixão caçando ouro, basicamente, né. Então tem aquela montanha de coisa, montanha de informação às vezes bonita, mentorias, sem fim, e a maioria não serve para nada, essa é a verdade. E eu acho que o processo de mentoria ele ajuda a acelerar, né, a catalisar esse conhecimento, a concentrar esse conhecimento ali mais rápido, te dar uma trilha mais assertiva, menos frustrante, que dá recompensa, eh, mais rápido, né, é o que a gente está querendo. Por mais que, é claro, a carreira é algo que se constrói no longo prazo, a maioria das vezes as pessoas que chegaram na mentoria são pessoas que já têm uma carreira sólida no mercado nacional, ou que estão começando ali na carreira, mas que elas podem ou, impulsionar a renda, porque elas já estão muito experientes, e elas não sabem como, ou elas podem conseguir, acelerar o começo da carreira delas com o método certo, já adicionando empresas internacionais, né. Então, vi mentorados que eram estagiários, que ganhavam meio salário mínimo, saltar para uma renda em dólar, em poucos meses. Teve o meu caso também, que já era programador, tomei um golpe numa consultoria, basicamente, não soube escolher ali, não recebi o que eles tinham que me pagar. Aí apareceu essa oportunidade de trabalhar contigo nesse meio campo, enquanto aprendia contigo, e ali dentro de 6 meses eu consegui uma offer que era muito, muito maior do que eu esperava, né. Eu consegui algumas, né, eu fui aprovado em algumas ao mesmo tempo. É impressionante que é aquilo, você falava isso, que quando você começa a aprovar, vem uma atrás da outra, né, então vem uma Sim, atrás da outra. acontece. E quanto é que tu estava ganhando antes e quanto é que tu tá ganhando hoje? Bom, antes, eu ganhava R$ 12.000, foi o meu ápice, 12.000 PJ, né, que eu não cheguei a ganhar dessa golpe que eu levei aí naquela consultoria. E o meu salário real, o último salário que eu recebi foi o de R$ 7.000, numa empresa de TI que é internacional, mas ela tinha escritório nacional, então ela operava em CLT. Então eu ganhava R$ 7.000 como desenvolvedor júnior nessa empresa, e a oferta que eu consegui no mercado internacional foi de $4.200. E esse foi só um dos primeiros contratos, porque tu também foi melhorando tuas skills e com o passar do tempo, nesse um ano que tu ficou também junto da mentoria, tu acabou conseguindo,
obter até um patamar um pouco maior do que esse, né? Sim, sim, cheguei a conseguir, 5.000 dólares pouco depois de offer, e também os processos que eu acabava sendo convidado, né, porque acho que esse é o principal fator que a gente tenta quebrar no começo, que é você começar a ser chamado para processos relevantes, né. Então, apesar de hoje eu não conseguir ainda passar para processos que pagam $9.000, esses processos chegam até mim, no meu perfil, até hoje, desde os alinhamentos que a gente fez. Uhum. E na época, assim, o que que você acha que você fazia de errado, assim, você não percebia que hoje que você já corrigiu isso também de acordo com a tua evolução? Então são vários pontos, né, são vários pontos. Um deles é querer seguir a opinião de recrutador, e não é que o recrutador ele não entenda do mercado de recrutamento, ele entende muito do mercado de recrutamento, ele entende muito de encontrar talento, mas ele não entende de conseguir vaga como desenvolvedor, né. Ele está do outro lado do jogo. Então fica um pouco difícil você seguir o conselho dessas pessoas, que geralmente é a maioria que opina muito de graça sobre isso na internet são eles, porque eles não vão ter como te provar que eles tiveram resultado com isso, eles não têm, eles contratam, eles não são contratados, né. Uhum. E me diz uma coisa, assim, quando você entrou na Legião Cloud, você tinha algum receio do processo, da mentoria? Como é que foi? Você teve algum medo de talvez ser um golpe? Como é que foi o processo? No começo, até tem, isso existe, né, mas a partir do primeiro encontro one on one que a gente tem, as primeiras aulas de inglês, isso aí já passa, né, a insegurança já passa. Sei que por ser um produto que a gente compra online, não tem endereço e tudo mais, as pessoas ficam receosas, são muito golpes por aí, eu fiquei receoso, mas, depois da primeira aula, primeiro encontro, o segundo encontro, isso já passa, o serviço já começa a ser feito, o método já começa a ser entregue, né. Ninguém vai pagar a consultoria e receber e-book e tapinha nas costas, isso é certeza. Mas legal, bom saber que tu teve esse resultado, né. Na verdade, tu falou, assim, que demorou mais ou menos uns 6 meses, mas tu também não estava tão, diria assim, tão ativo, tão, quando você chegou em um momento e falou assim: "Cara, agora eu vou me dedicar de fato", porque você estava envolvido com um outro contrato também, né. Então eu acredito que, assim, Uhum, esse teu resultado ele foi acontecendo também com a tua construção técnica e também com o decorrer da tua evolução, né. Então, é muito comum que a gente ouve falar, que nem tu mencionou, que quando acontece de um, vai acontecendo um atrás do outro, né. A gente vai passando em vários processos. E eu acredito que hoje, possivelmente, ainda vem recrutadores te chamar no LinkedIn, né, e tu possivelmente ainda participa de outros uhum. processos, né. Então isso acaba sendo bem comum, né. Tem, tem. Então toda semana eu estou fazendo entrevista mesmo sem aplicar, sem, hoje estar usando o método que a gente utiliza para atrair mais vagas, mas ainda assim toda semana aparece, porque o meu perfil ele meio que, o algoritmo ele já validou o meu perfil, né, então ele sabe que o meu perfil é valioso para pessoas que pagam um certo patamar de salário e estão procurando certos clientes. E um outro ponto que você falou que é definitivo, que realmente eu demorei mais esses 6 meses, que eu considero um prazo curto até para dar esse salto de salário, mas eu demorei mais porque tinham várias outras barreiras, que era segurança na hora de falar, conhecimento técnico, eu tinha pouco, né, eu era desenvolvedor, eu não tinha conhecimento de engenharia de software, que é outra coisa, não tinha conhecimento de arquitetura. Então, me embananava numa conversa mais técnica, por mais que não fosse algo direto do tipo, me perguntar um tipo de específico de algoritmo, um cara ia conversar comigo sobre, fila, eu não conseguia elaborar, né. Eu não sabia direito o que que era uma fila. Então isso também ajudou, foi essencial, foi essencial. E por isso que acaba quando aprova um, começa a aprovar vários ao mesmo tempo, que é quando está tudo alinhado, né. Você só passa em um quando o seu perfil ele tá bom. Só vai passar numa vaga gringa assim. Então quando o seu perfil já tá bom, se você está conseguindo fez todo o processo bem feito em um, você consegue em outros, né. Você acaba conseguindo em outros e acaba passando em outros ao mesmo tempo, logo em seguida. Cara, eu acho que é isso, eu gostei bastante do teu processo conosco, foi pra mim um dos cases, assim, que eu fico mais feliz de mostrar, assim, porque é uma construção, que eu acho que eu cheguei a mencionar, mas tu foi mentorado ao mesmo tempo que tu ajudava a mentorar, né. Então isso foi uma Uhum, construção, eu acho que o teu sucesso, claro, ele é totalmente tua responsabilidade, totalmente teu, né, mas
eu diria que eu fico feliz de ter, ao menos, participado em pequenos pontos ali, ter conseguido te ajudar a chegar lá. E, cara, assim, eu queria que tu pudesse dar um recado pro pessoal que tá em dúvida sobre a mentoria, se você recomenda a mentoria, Uhum. para quem que não deveria, talvez, de entrar na mentoria. Cara, eu recomendo para todo mundo, sinceramente. Para quem tá com inglês muito fraco, tem um acompanhamento de inglês, né, as aulas de inglês. Para quem já tem um inglês muito bom, também é importante, porque tem um acompanhamento nas mock interview, tem um alinhamento de mentalidade, que parece besteira falar de mentalidade, mindset, papo de coach, mas não, mas existe as travas. Eu demorei para conseguir entender que eu só ia conseguir um salário de 4, 5 mil dólares quando eu começasse a pedir. E quando para você pedir, você tem essa trava mental, que eu ganhava 7, máximo que eu cheguei a ganhar 12, né, que ia ganhar e não ganhei naquele golpe que eu tomei. Eh, então tem uma trava de do nada, pô, ganho 7, vou pedir 20, vou pedir 25, não faz sentido e tal. E isso aí é sobre mentalidade, né, então esses papos ajudam bastante a destravar, isso é importante. E, como eu falei, a parte técnica também tem um direcionamento, se a pessoa é mais júnior, né, o que que ela vai ter que estudar, e se a pessoa é mais sênior, mas como é que ela cria vocabulário técnico. Uma coisa é você resolver problema, você está lá sozinho, programador, trancado no quarto, abre dele, fala a lista de testes que você fez, o que está te bloqueando, fecha dele e só resolve o problema e vai embora. E outra coisa é ter uma conversa sobre qual a melhor solução, quais são os cenários, por quê, se usa fila, se não usa fila, se é porque o RESTful é bom, em quais circunstâncias, quando usar MongoDB, quando não usar. Então tem isso, né? Tem isso. E aí, esses bate-papos, essas mock interviews, elas são para isso, né? Para simular esse cenário. O cara ele vai te perguntar essas coisas que a gente não escuta no dia a dia. Você pode ser, às vezes, um desenvolvedor com 10 anos de experiência. Mas se você for desenvolvedor, você não tinha esse papo de arquitetura, nem tinha porquê, né? Alguns têm, alguns em alguns cenários específicos vão ter passado por isso, por estar em cargos de liderança, técnico e tudo mais, mas a grande maioria não vai ter, né, como eu não tive. E aí a gente tem que refinar isso aqui, né, com a ajuda de alguém, e não vai ser lendo livros de conteúdo técnico que a gente constrói esse vocabulário, é uma conversa técnica mesmo, no mock interview. É o entendimento, né, ele vem com às vezes, o repasse de conhecimento mesmo. Cara, eu acho que é Exato. isso, gostei demais de falar contigo, se você também tem interesse em saber um pouco mais a respeito da mentoria, não deixe de clicar no botão aqui que tem provavelmente nessa página aqui para entrar para nossa mentoria, você preenche o formulário e nós entramos em contato com você caso você seja qualificado.